Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e hoje comigo Daniele Bressan. Boa tarde. E Daniela Minello. Olá. O programa tem como parceiro Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você e completo para você. Eu sempre troco a frase que agora mudou, é completo para você. Completo. A edição de hoje é especial. Também porque depois de muito tempo nós temos aqui alguns áudios de pessoas especiais para nós, né? E também pessoa que, além de pai, é psicólogo. O tema de hoje são os pais e a nossa relação com a figura paterna. Eu começo aqui com um embasamento que o Patrick Camargo, que é psicólogo, é pai e é parceiro, colabora direto com o Grupo Diário, um embasamento que ele nos traz sobre a figura paterna. Que é muito importante, principalmente no que se chama ali primeira infância ou primeiros anos. A primeira infância ela vai até os 3 anos, né, Dani, me ajuda? Uhum. E só que ele fala pra gente sobre a importância dessa presença paterna nesses primeiros laços, movimentos, né, de socialização, de convívio entre os 3 e os 5 anos. Olha que interessante, né? Que bom nós podermos ter esse tipo de informação até para garantir, né, na medida do possível, essa relação, né? Para que isso seja mais bem trabalhado para quem tem filho pequeno, para quem quer ter, né? Isso é muito importante, saber esse tipo de dado. E, claro, vamos falar da nossa relação com os nossos pais ou com a figura paterna de algum modo, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm o seu pai biológico, mas têm o pai adotivo ou uma figura, uma pessoa, uma referência que desempenha, né, esse papel de pai. O Patrick fala, inclusive, das mães que, infelizmente, têm que ser pais também. Infelizmente, eu digo porque é um abandono, muitas vezes. Não tem, né? É o que muitos chamam, inclusive, de aborto paterno e que acontece, né? Nós temos aí um número crescente de crianças sem registro paterno. Recentemente teve uma reportagem sobre isso. Exatamente. O Diário fez matéria sobre isso recentemente. E nós vamos, claro, partir aqui hoje desses relatos. Vamos ouvir o pai de Daniela Minello, vamos ouvir o meu pai, inclusive, e o Patrick, que é pai e psicólogo, como eu disse. Vamos começar pelo pai da Dani? Meu pai Mário, amo! O pai da Daniela é muito orgulho, porque ela é muito querida, é obediente, ela gosta muito dos pais, ela é religiosa, vai à missa, enfim, pessoa 100%, não por ser filha, mas é o orgulho do pai. Ela é prestativa, ela cuida muito bem dos animais, tem amor pelos animais, ela trabalha, é trabalhadeira, não mede sacrifício para fazer o favor para outra pessoa, é de se divertir, ela é alegre com todo mundo, não tem inimizade com ninguém, ama a Deus, obedeceu o pai desde criança, nunca retrocou o pai. Então, é motivo de muito orgulho e alegria para mim, que sou pai já com 86 anos da Daniela. Ser pai para mim é você ter o privilégio de participar desde a fase embrionária. Depois, quando nasce aquela coisinha pequenininha que tu acolhe nos teus braços e tu sente que ela já te conhece, ela se acalma. Você participar desde os primeiros passinhos, o aprender a andar de bicicleta, andar a cavalo, nadar. Você participar desde a alfabetização, desenhar as primeiras letrinhas, formar as primeiras palavras. Você escutar as histórias que eles trazem de descobertas fantásticas da escola. É isso, né? Até a fase adulta, eu tive o privilégio de ser o pai de 2 filhas. Sou Jorge Torres, sou pai da Carla Torres, jornalista, professora e comunicadora, e da Ana Caroline Torres, que é veterinária e professora de universidade. Para mim, ser pai é uma das grandes bênçãos da vida.
Amo ser pai do Vitório e da Valentina e, como todas as crianças em desenvolvimento e como todas as famílias, temos preocupações, mas as alegrias superam essas preocupações. Temos o afeto que supera o cansaço, temos também muitas vezes preocupações intensas em determinadas situações, mas que vamos contornando. Ser pai é amar, é ser amigo, é ser atencioso, é mostrar interesse genuíno, é educar, principalmente com limites e com humildade. Eu amo ser pai. Ser pai, para mim, é uma das grandes dádivas da vida. Tá certo, então ouvimos aí essa tríade. Começamos pelo pai da Daniela. Como é que é o nome dele? Seu Mário Minello. Mário Te Minello. amo, pai. Depois passamos ao meu pai, Jorge Torres. Ele fez questão de se apresentar. Tá certo. Todo comunicativo também. Bastante. E terminamos aqui o relato com o relato do Patrick Camargo, que é psicólogo e pai, né? Ele que é colaborador aqui do Grupo Diário. Então, assim, é emocionante, né? Ouvir o pai da Dani, conta, Dani, o pai da Dani estava... O meu pai está em Rosário, não sei se ele ainda já voltou, mas ele está no meio do campo, lá no pescando, caçando, essas coisas que você faz, né, que o pessoal gosta de fazer, e tem o celular analógico, então é uma coisa, além de ele estar no meio do campo, onde não pega quase sinal, celular analógico, então teria que fazer, sei lá, um megafone para o pai falar comigo. Teria que ir lá, né? Mas para os nossos ouvintes e telespectadores, eu tenho um pai maravilhoso, né? Pai Antônio. Não, ela só para dizer que ela fez a tentativa, mas é difícil, né, gente? Então, muitas vezes, claro, não morando mais com os nossos pais, temos aí essas questões. Tem. E uma preocupação também, né, Dani? Porque, às vezes, a pessoa justamente incomunicável, em vários momentos, a gente fica ali pensando, né? O meu pai viaja muito, então eu também fico sem muitas informações. Às vezes eu digo, como é que estão as coisas? Então, gente, é emocionante a gente ouvir e também a gente começa a se perguntar, né? Se refletir, como fui eu em relação a ele? Como será a impressão dele em relação a mim? Porque aqui eu vou falar da minha leitura sobre o meu pai, ou da minha relação com a figura paterna, mas eu também gostaria de ouvi-lo mais sobre como é ser meu pai, né? Dani, vamos começar por ti. Eu fiquei surpresa, o pai ficou tenso ali, foi meu filho que entrevistou ele para fazer essa pergunta, mas o meu pai, ele me liga todas as noites, a mãe me liga ao meio-dia e o pai me liga à noite. Eles se dividem para não atrapalhar muito. Para não dar conflito. E o meu pai, ele gosta de expressar. E eu acho que isso eu puxei muito por ele. Ele expressa muito os sentimentos dele. Ele diz o que ele está sentindo. E me marcou muito há uns meses atrás que ele ligou para mim e aí ele se declarou para mim. Meu pai tem 86 anos, é lúcido, é uma pessoa ativa, ele sobe em árvore, ele varre pátio, ele cuida da casa, já é aposentado, é taxista aposentado. E ele chegou e ele disse assim, Dani, tu é muito importante nas nossas vidas. Tu é o nosso xodó. E eu, putz, da onde que o pai tirou essa palavra xodó? E eu fiquei assim, emocionada, escutando, né, por telefone. E eu disse assim, nossa, pai, que orgulho tu falar isso. Ele disse, não, Dani, eu tenho que te agradecer. Porque eu trato eles nada mais, nada menos do que eles trataram a vida inteira, gente. Então não é assim algo que eu queira fazer porque eles nos trataram. Porque é um exemplo, gente. A figura paterna, a figura materna, elas exercem uma função tão bonita na vida de uma criança e que depois venha a se tornar adulto, que eu fico pensando assim, ó, que tudo que a gente vai falar para um filho hoje, para uma criança, tem que ser medido. Tem que ter uma régua para a gente medir o que a gente vai falar. Porque essas são as memórias que a gente terá na fase adulta. E aquela relação que a gente tem enquanto criança, de afago, se tu machucou, vai ter alguém para te socorrer, se tu fizer uma pergunta, alguém vai te motivar para que tu dê o melhor de ti. Eu tive todo esse privilégio, eu tenho até hoje esse privilégio de ter o meu pai presente na minha vida, e eu não imagino menos do que isso de um pai, da figura paterna. Uma pessoa que ela te dá limites, ela te diz muito não, mas ela te educa com o amor e com a disciplina. A regra, a palavra bonita, os bons exemplos. Eu não lembro do meu pai brigando. Meu pai está sempre alegre, meu pai canta. Já vi meu pai triste algumas vezes, assim, meio que escondido. Mas ele é uma pessoa que ele tenta driblar os problemas com o bom humor. E eu vem dele, né, essa genética do bom humor.
e de ser uma pessoa que quer agradar todo mundo, mas ele agrada a ele mesmo. Uma pessoa assim muito regrada, sempre acordou, nunca atrasou para compromisso, sempre assim impecável, nunca teve dívidas na vida, nunca teve um cartão de crédito, gente. Nunca teve cheque, nunca teve um cartão de crédito nem de débito, sempre lidou com dinheiro em espécie. Eu só tenho assim a agradecer pela pessoa que é o meu pai e por todos esses anos de convívio, e o que eu puder fazer para agradecer e para homenagear essa figura masculina que eu tive como referência de pai, eu estarei fazendo. Olha só que interessante. É uma declaração assim aqui, eu não tenho palavras. Que interessante, só sentir. A ideia, só completar a ideia, que interessante a emoção que brota pelo teu olhar, né? A Dani está aqui com um olho marejado. E realmente com essa memória de vida, de convívio, é impossível não se emocionar. E eu também tenho que reconhecer que eu tô assim. Eu tô aqui firme para mediar, mas eu também tô me lembrando de coisas das quais meu pai fala nesse relato, esses primeiros anos, e coincide muito, claro, e claro, se estendeu pela adolescência, enfim, esse acompanhamento muito próximo dele conosco, as primeiras palavrinhas, as primeiras letrinhas, a dificuldade às vezes com a física. Eu adorava a física, tá? Mas a parte de conceito, a ideia do todo. Quando chegou na parte de atrito, FAT, não sei o quê, o pai foi, assim, ó, o meu professor particular, porque ele sabia tudo daquilo, química também. Então, assim, são memórias, são coisas que nunca mais a gente perde, né? E olha, como eu falava no início aqui do programa, que triste quando nós temos esses casos, e são tão frequentes, e são muito tristes, de abandono paterno. De até mesmo o pai que não quer conhecer o filho, né? Ou que não se importa se ele existe ou não. Se triste. Ele existe ou deixa de existir. Sem contar, gente, a relação com o pai que é adoecida, que persiste ao longo da vida, é um convívio que existe, mas é muito adoecido. Como dói, não é? Eu imagino que para o pai também, mas que para o filho. Eu digo isso porque, conversando com colegas, com amiguinhos, desde a infância, nós ouvimos muitos desses relatos, que são tristes e que é preciso trazer também a negligência, num dia como esse, né? A gente precisa ir para o intervalo, eu quero ouvir a Dani, mas precisamos do intervalo, voou o tempo, já voltamos. Só porque era minha vida. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza,
Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com um tema muito especial e marcante para todo mundo, né? Seja pelas boas lembranças e pelos bons relatos, pelas alegrias, seja pelo contrário disso. Porque de uma maneira ou de outra, pelo bom ou pelo ruim, né, nós nos relacionamos com a figura paterna. E por mais que a nossa vivência seja boa junto aos nossos pais, né, nós não podemos esquecer que existem as oscilações e que existem as histórias que não são boas, que são tristes. Mas vamos para a tua, Dani, que faltou o teu relato para abrir o programa no primeiro bloco. Faltou o relato do pai. Sempre tive, eu e minha irmã tivemos, a minha irmã menos ainda, porque mora fora há muitos anos, mas sempre tivemos um relacionamento muito bom, assim, muito tranquilo. Meu pai é uma pessoa tranquila. Ele é uma pessoa meio despreocupada. Eu acho que eu peguei um pouco dessa coisa meio da despreocupação dele, né? Porque a minha mãe já é mais preocupada. E como ele se separou muito cedo da minha mãe, aliás, minha mãe que se separou dele muito cedo, Cedo na tua vida, né? Cedo pra mim. Acho que eu tinha 8, 9 anos, eu era bem jovenzinha. Jovem ainda sou, né? Eu que sou jovem há mais tempo. Era criança. Eu que sou jovem há mais tempo. Mas o pai sempre foi aquela figura no que diz respeito às coisas boas, evidente, da diversão. Então, por exemplo, aprender a andar de bicicleta com o pai, né? Pescaria com o pai. A minha mãe detesta essas coisas. Ir lá tomar um sorvete com o pai, entendeu? Tudo carnaval, pai, entendeu? Eu tenho foto de carnaval com o pai, né? Claro, o pai ficava lá borracha num canto, ficava eu e minha irmã. Aqui, mesma coisa. Lá em casa. É a mesma coisa, porque a minha mãe sempre trabalhou muito, não que meu pai não trabalhasse, meu pai é caminhoneiro há muitos anos, mecânico, mas a mãe era, como a gente morava com a mãe, logo depois que a mãe se separou, a gente foi morar com a mãe, a coisa mais tensa da obediência, das tarefas, do uniforme, da escola, era da mãe. Claro, durante muito tempo parecia que o pai era mais divertido e a mãe não. Pois é. Mãe, a mãe tá ouvindo. Mãe, eu te amo, mas pelo amor. Mãe, ó, nem dá bola pra isso. Tá? Mas é uma leitura infantil ou adolescente. Exatamente, sempre pareceu. Claro, a gente sempre chegava assim, sempre pra cacique com o pai. Tudo com o pai parecia mais divertido, porque ele não tinha e não teve essa obrigação que a minha mãe teve. A minha mãe rotina de sustentar a casa, de cuidar das gurias, de fazer tudo para 2 filhas. Então, essa figura... Claro, tem as coisas ruins, é evidente que tem muita coisa ruim, mas acho que o programa não é sobre isso. Todo convívio, né? E isso é interessante, Dani, isso que tu traz agora, esse ponto, porque... E eu acho que para todo mundo, de alguma forma, talvez não seja com a figura paterna, pode ser com a mãe, pode ser com o irmão, com o tio, não é o caso hoje aqui, mas... Qualquer sistema parental. Exato. Nós temos aí o convívio familiar como um desafio em todos os casos. Até porque hoje tem outros modelos de formatação familiar, né? 2 pais ou 2 mães. Sim. E isso tudo, a gente tem que tentar perceber qual é o lado bom disso tudo, mas que a criança tenha essa referência, masculina e feminina também. Pois olha, o ponto aqui para mim é o desafio é no sentido de você entender, não digo aceitar, talvez, o termo pode não ser esse, mas você respeitar a personalidade daquela pessoa e aprender com até mesmo essas atribulações que surgem entre nós e aquela pessoa.
como é que vai aparecer muitas vezes? E claro, o Patrick vai ser melhor para falar disso do que eu, mas na adolescência, essas contrariedades, quando a gente começa a se tornar independente, lá em casa não foi diferente, né? Com meu pai, tive menos atritos, né, nesse período, mas passou uma fase difícil ali de convívio em muitos momentos, porque nós começamos a manifestar as nossas convicções. Claro, né? E botar os desejos e, que nem eu digo, fincar a pata, né, que nem eu falo. Mas a mãe sempre foi aquela figura como é que eu vou te dizer, da autoridade. Sempre, e mesmo eu me lembro assim, ó, pequenininha, tudo que a gente queria fazer, o pai, fala com a tua mãe. Mas pergunta pra tua mãe. Pro pai, o pai, vai pra pergunta pra tua mãe. E o meu pai, eu sempre digo o seguinte, eu tô fazendo uma leitura de mim mesma, né, dentro da minha psicologia aqui. Daniela, eu sou exatamente a mistura dos dois. Exato. Olha, se tem uma pessoa que amo meus pais, me dou muito bem com meus pais. Eu nunca, assim, ó, na minha vida, imaginei ter outro pai ou outra mãe. Claro que eu queria ser filha do Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Eu disse, mãe, porque tu não casou com o Bruce Dickinson? Tá. Tô brincando, claro. Adoro os meus pais. E sempre tive um convívio maravilhoso. Não tem briga, não tem nada. Nunca. Nem adolescente. Nunca precisei. Ai, coisa linda. Coisa boa. Nunca. São pessoas... É que eles são muito parcimoniosos, os meus pais. Embora tenham suas autoridades, enfim. Maduros, assim. Eles são... E eles acham... Se é pro teu bem, tá tudo certo. Eles não veem problema nisso. As tuas escolhas. Nada. E o meu pai, isso que eu ia dizer. Como eu sou exatamente a mistura dos dois. Em que sentido? É isso que eu vou dizer. Quem não... todo mundo conhece a minha mãe. Né? Porque a mãe é bem conhecida, não sei o quê. E o que acontece? As pessoas às vezes ficam com vergonha de perguntar, Dani, tu tem pai? Eu digo, bota pai. Tenho, sim, tenho. E eu me lembro uma época que meus colegas, nós trabalhávamos na mesma instituição, perto da minha casa. E nós almoçávamos lá em casa. Eu e mais 2, 3 colegas, sempre. Tipo, vamos almoçar lá em casa, nós tínhamos aula de tarde. E eles sempre conheceram a minha mãe há muitos anos. E tu é igual a tua mãe, mas tu é a Lene escrita, tu é a tua mãe. E um dia que eles foram almoçar, o pai tava lá. Pra quê? Aí começavam a chamar o pai de seu Dani. Parecida fisicamente. Igual, eu sou meu pai, cuspida e escarrada, que nem diz, né? Então a mistura dos dois, a tua mãe tu é por dentro. Aí é que tá. Não, até fisicamente. Não, fisicamente também. O rosto parecido com a mãe, o jeito de falar. E essa coisa mais leve, mais divertida, mais maloqueira, né? Salve Teneves, o pai mora lá em Teneves. Mais maloqueira, coisa mais moleque, assim, que eu tenho essa parte molecona, é do pai. Olha só, e o tempo voa, eu quero ouvir de ti também. Assim, eu fiquei pensando, né, eu sou a mais nova de 3 filhas e eu fui aprendendo com as minhas irmãs. E o meu pai confiou muito em mim a vida inteira. E isso eu me sentia péssima, porque eu queria que ele também desconfiasse de mim e me botasse mais limite. Só que nesse confiar demais, eu fiz valer a confiança deles. Só que, claro, meu pai foi atrás de mim me buscar de roupão e de pantufa no DCE de noite. Mas quem nunca, né? Meu pai foi atrás de mim, ele me levava também no sarau, ficava assim, mostrando, tipo, fazendo... Fiscalizando. Fazendo uma mímica, tipo, te afasta, te aproxima, não sei o quê. Sempre tive esse limite. Eu aprendi a fazer contas com meu pai. Claro que a gente tá falando do pai hoje, minha mãe também sempre foi muito presente. Mas eu tenho a figura paterna, assim, ó, muito bem pontual na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não sou carente de pai. Pelo contrário, ganhei muito colo, apanhávamos bergamota junto, viajávamos para Itaara. Para Itaara era uma viagem. A gente viajava junto, andava de ônibus com meu pai. Eu tenho essas memórias que eu desejaria para toda e qualquer criança. Um pai disponível o tempo inteiro que ele estava, porque ele trabalhava muito. Mas quando estava, ele jogava carta, a gente assistia futebol, a gente comia cuca, a gente passeava, ele dava colo. Apanhei também. Uma vez eu desafiei meu pai, eu disse assim, bate se tu tem coragem. Ele, pof! Pediu, levou.
Nunca mais a vida eu pedi, né? Eu vi que Mas pelo jeito ali, pela sonora do teu pai, tu é muito obediente, do seu Mário. Sim, eu aprendi com as minhas irmãs, né? O que elas iam errando e apanhando. Eu apanhei menos e fui mais obediente. Então, eu tentei ser motivo de orgulho. Eu acredito que eu tenha conseguido com esse relato, né? Porque... Olha, com certeza. Sabe, e para mim é uma honra dar orgulho para os meus pais. E mas é um dos mandamentos da lei de Deus que eu honro. Tu sabe que eu sempre digo, né? Eu honro. Eu sempre digo, pai, mãe, polícia, isso aí a gente não pode estar contrariando. O polícia não está nos mandamentos da lei de Deus, mas eu honro meu pai, minha mãe e a lei também, mas enfim. Olha só, 2 minutos para o fim do programa e eu tô lembrando aqui, falando, tive muito colo, gente, eu tô lembrando aqui de vários momentos. E o meu pai, ele era... Bom, eu saí do amigo imaginário, que eu me lembre, né? E fui para as histórias do meu pai, porque tinha o Caico e o Fumaça, as personagens da minha infância. Não era do desenho animado. E também não era do filme. Eu olhava Conan com meu pai durante a madrugada. Adoro Conan. A mãe dormindo e eu ali firme no Conan. E eu não sei se a mãe apoiava, mas eu assistia Conan com meu pai de madrugada. Ele deixava. Aí eu lembro do Caico e do Fumaça, eram as personagens. E eu gostava quando ele chegava do trabalho, porque nós ia fazer, como é que é? Ele chamava barateza, fusarca, coisa assim. Sim, barateza. Minha amiga Melissa fala barateza. Barateza, mãe, o pai não quer fazer barateza comigo. Quando ele se cansava, né? Que era brincar com o Caico e o Fumaça, inventar história e fazer coceguinha. Gente, assim, ó, isso é tão simples. E não custa dinheiro nenhum. E latente, e tá aqui, né? ó, na memória afetiva, na caixinha, né? Então, assim, eu quero hoje, claro, falamos aqui de vários aspectos, e eu quero hoje, sobretudo, agradecer, né? Exatamente. Não só ao meu pai, mas a todos os pais que proporcionam e proporcionaram isto às suas crianças, aos seus filhos. E também aqueles que não deixaram de proporcionar a sua presença e o seu amor ao longo da vida, mesmo depois em fase adulta, sabe? E que sempre é fato de resgatar, né, esse convívio. Isso que é muito importante, daqui a um pouco estão nos assistindo e nos escutando. Resgatem esse tempo perdido, liguem para o pai de vocês, digam o quanto os amam, os pais, liguem para os filhos também, procurem os filhos. Acho que sempre é tempo da gente resgatar esse afeto e criar essas memórias. As memórias, elas não são só da infância, né? Com certeza. Elas são em todas as fases das nossas vidas. E cura, o amor cura. Amor de pai, amor de mãe. Dani, queres deixar só um abraço, um beijo, todo o afeto do mundo, toda a felicidade do mundo aos pais, aqueles que não são os pais, mas são pais também. As mães são pais. Enfim, aos irmãos que são pais, a todo mundo, um grande beijo. E obrigada, né? Pai, eu te amo, pai! Eu também te amo, pai. Amo você, pai. E essa é a semana, dá pra dizer que essa é a semana. O Dia dos Pais foi neste 14 de agosto, mas essa é a semana. Estamos hoje aqui inaugurando, né, com o jogo de cintura, a nossa homenagem também, deixando a nossa homenagem. Obrigada, gurias, por se abrirem aqui. Nós que agradecemos, uma honra falar dos pais. Sempre. Falar dos nossos. Obrigada aos nossos pais por terem se aberto também, né, e mandado esses relatos, ao Patrick também, que colaborou. E para você aí, fica a sugestão, faça como a Dani, procure seu pai, dê um abraço nele, né? Você diga que é pai, ama. Você que é pai, diga, não faça o mesmo. Um abraço, gente, até. Tchau, beijo. feliz. Jogo de Cintura.